Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a nossa live número 8 do Ideaton Online, Ideaton Kids. Então, para realizar esse evento, nós precisamos de empresas que acreditam nas pessoas criativas como nós, assim, para que possam melhorar o mundo. E nós temos um agradecimento muito especial para essas empresas que patrocinaram esse evento, que estão apoiando o evento, e vale a pena citá-las. A UBRA, Universidade Luterana do Brasil, a I51 Inovação, a Fundação UBRA, a CISPRO, a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, Regimp, o Parque Tecnológico Ubratec, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a EGSIS, a Aventureiros da Programação, a Educa Digital, Cultura Digital nas Escolas, a TopSer, o SEBRAE, a Amprotec, a Venture Aceleradora, o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Startups, o Programa Jovem RS, a Via Estação do Conhecimento de Santa Catarina, a DOUG do Rio de Janeiro, a Academia Mentes Audazes, a Rádio Mix, o Elefante Letrado, a Univates e a ESAG Kids. Gente, nesse tempo de pandemia, né, de Covid-19, os alunos em casa sem poder ter aula, muitos pais também tendo que trabalhar home office, o isolamento social acabou nos trazendo muitas reflexões e mudança de comportamento e mudança de vida. E também aflorou algumas ideias. Uma das ideias foi criar um evento que pudesse reunir pessoas, e nesse caso do Ideaton Kids, reunir crianças e jovens de 3 a 15 anos para pensar em soluções criativas para esse momento de pandemia. Então, o Ideaton Kids é um evento que surge nesse momento de isolamento, então é um evento totalmente online, inspirado nas maratonas de programação e de aplicativos, dos hackathons, porém não foca no desenvolvimento de aplicativos ou software. Ele abre para a geração de ideias. Então, Ideaton vem de maratona de geração de ideias. Nosso objetivo é reunir virtualmente pessoas, nesse caso do Kids, crianças e jovens, que queiram pensar em ideias criativas e inovadoras para melhorar a nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia. Todas as informações do Ideaton estão no site ideaton.online/kids. As inscrições do evento vão até o dia 4. O evento começou ontem, dia 28, ou melhor, anteontem, dia 28, porém as inscrições vão até o dia 4. Então, se você tem interesse de se inscrever, fala com seu pai, ou se você é um responsável pela sua equipe, ou professor, e quer inscrever a equipe, você tem até o dia 4/5 para fazer a inscrição. Dentro da metodologia de trabalho, as crianças são estimuladas a pensar no problema pandemia e propor soluções, que podem ser games, histórias digitais, vídeos, ou outro tipo de expressão, como música, arte, qualquer tipo de atividade que possa ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. Então, as inscrições foram prorrogadas. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias assistivas. A gente está fazendo uma sequência de lives de inspiração, querendo inspirar as equipes e os participantes a pensar em ideias legais. Então, agora tem 3 professoras da UBRA que vão dividir esse espaço hoje conosco. Eu vou apresentá-las para vocês. Primeiro, a Marilise Geller, que é professora da UBRA, que atua nos cursos de pedagogia e no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, o PPG-SIM. Ela tem mestrado em educação pela PUC e doutorado em informática e educação pela URGS. Seus principais interesses de pesquisa envolvem informática na educação, formação continuada de professores, educação inclusiva, tecnologias assistivas e inclusão digital. Ela atua como professora pesquisadora na Universidade Aberta do Brasil, no projeto de formação continuada de professores em tecnologias da informação e comunicação acessíveis. É coordenadora do LEI, Laboratório de Estudos de Inclusão do PPG-SIM. Temos também a Ana Paula de Souza Collin, professora do PNPD da CAPES, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, da UBRA também, possui doutorado e mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e é especialista em Educação Matemática pela UBRA. Participa do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos de Inclusão do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática.
Possui experiência como professora da educação básica, atuando no ensino fundamental e médio e também no ensino superior. E temos também a Maria Adelina Halpe Sganzerla, professora assistente da UBRA, doutoranda do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, possui mestrado em ensino de ciências e matemática e especialização em informática educativa pela UBRA. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em informática educativa e linguagens de programação, atuando principalmente nos temas de educação inclusiva, tecnologias assistivas, educação, computador, mediação, informática na educação, processamento de dados e inclusão digital. Gente, é um time muito legal. Eu quero já de antemão agradecer a todos e também dar as boas-vindas para as nossas tradutoras, intérprete de Libras, a Cíntia, que está aqui embaixo de mim, e do lado da Cíntia, a Rosane, que está revisando para fazer a tradução. Meninas, é um prazer estar aqui mediando essa conversa. Passo a palavra para vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Márcio. É muito legal estar aqui com vocês. Na realidade, eu estou me sentindo mesmo numa conversa. O Márcio é um amigo muito querido de muitos anos, e quando ele conversou conosco para a gente vir aqui falar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia assistiva e me pediu um título para isso, eu falei, então, vamos conversar, né? Essa é a ideia, assim, estou bem feliz. Dizer que é uma oportunidade grande para a gente poder compartilhar um pouco dessas questões que eu entendo sejam tão importantes, e nessa situação toda que nós estamos vivendo, essa questão, né, da Covid-19 e do home office, e da espera ansiosa por um medicamento que dê conta dessa situação, de uma vacina, enfim, isso tudo nos mostra mais uma vez a importância da ciência, né? E como a ciência é o nosso dia a dia, em tudo está a ciência. Então, a oportunidade de vir aqui conversar sobre essas questões, de trazer a academia para dentro da nossa sala, né, para dentro do nosso home office, assim, e pensar que a academia, na realidade, está ali para fazer as coisas para o nosso dia a dia, para melhorar o nosso dia a dia, né? Então, a nossa fala em relação às tecnologias assistivas é muito nesse sentido, né? De tornar mais acessível alguns processos do dia a dia e, claro, como professoras mais especificamente voltadas à educação. Ok? Então, talvez a Adelina e a Ana queiram dar um oizinho antes da gente começar mesmo ali. A gente fez uma apresentação, porque professor tem que ter um PPT, né? Vocês sabem disso, não tem como, né? Acho que nós vamos falar durante a apresentação. Muito obrigada, Márcio, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, ainda mais com esse time maravilhoso, né? Essa é a Maria Adelina. Eu. O pessoal não sabe quem é quem. E lá embaixo da Marlise, e lá embaixo da Marlise a Ana. É a Ana. Esse é o problema da conversa com os amigos, né? Sim, vou colocar a apresentação, então. Perfeito. Pode começar. Ok, bom, na realidade a nossa ideia é conversar com vocês, e não só nesse momento, mas também como esse material fica online, ali vocês têm também os nossos e-mails para contato, enfim, e a gente fica super à disposição para depois, para em outros momentos também continuar conversando sobre esse assunto, né? O Márcio já nos apresentou, nós três trabalhamos juntas já também há muitos anos. A Maria Adelina fez o mestrado comigo e está terminando o doutorado, defende agora, semana que vem, quarta-feira, a tese, então, sobre a questão da tecnologia assistiva, e a Ana trabalhou comigo no doutorado, na área da educação inclusiva, e agora está fazendo o pós-doc também ali no nosso grupo, com contribuições sempre bastante pertinentes em relação à educação básica e ensino superior. Bom, por que a gente se envolve, e quando eu digo do papel da ciência em relação ao uso das tecnologias, por que para nós é tão importante? E aí, como eu acho que a gente tem que
ter sempre dados e dados fundamentados para discutir sobre algo, eu trago alguns dados da Unicef, por exemplo, onde se coloca que hoje nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo todo com algum tipo de deficiência. E a estimativa da Unicef é que 93 milhões de crianças tenham algum tipo de deficiência em nível mundial. Esse cenário é um cenário bastante preocupante e um cenário que requer ações mais afirmativas em relação à perspectiva da educação, né? Nós temos hoje 200 milhões de pessoas que necessitam de óculos ou de algum outro tipo de aparelho para baixa visão, e essas pessoas não vão ter acesso a esses recursos. 70 milhões de pessoas vão necessitar de uma cadeira de rodas, mas somente entre 5% a 15% dessas pessoas terão acesso a esse recurso. E ainda dentro desse cenário que a gente queria trazer, né, para a gente entender a importância de se discutir tecnologias assistivas, nós temos hoje 360 milhões de pessoas com perda auditiva, ou né, perda severa ou moderada, e somente 10% dessas pessoas terão acesso à produção de aparelhos auditivos. Então, eu acho que é um cenário que demanda pesquisa, que demanda, sim, muita discussão e muita reflexão, além de ações afirmativas. Em termos de Brasil, especificamente, eu trago os dados do censo de 2010, que foi o último censo realizado, né, onde se constatou, então, que 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso perfaz 23,9% da população brasileira. E os dados do INEP, do Educacenso, do ano passado, colocando que hoje nós temos 1.200.000 alunos matriculados, que são alunos, então, alvos da educação especial e da educação inclusiva, né? Sendo que dessas matrículas, 70,9% estão concentradas no ensino fundamental. E aí a gente tem rapidinho, assim, para a gente poder entender, né, que essas matrículas, elas vão perpassar por diferentes deficiências, né? Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o índice muito alto de cegueira e baixa visão, né? Dentro dessa questão da educação inclusiva a gente vai ter também altas habilidades, que vocês veem ali na tabelinha, e para chegar àquele 1.200.000 matriculados, né, aqui nessa tabela não entram os alunos das escolas especiais, especificamente. Então, aqui a gente tem as matrículas em escolas regulares, né? Então, em torno de 110 mil alunos ainda com matrículas nas escolas especiais. Bom, e aí só para contextualizar muito rápido, ali a gente tem hoje no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPGCim da Universidade Luterana do Brasil, do campus de Canoas, nós temos uma linha de pesquisa que trabalha especificamente a questão da educação inclusiva no ensino de ciências e matemática. E nós temos, então, no grupo, dentro do diretório de pesquisas do CNPq, nós temos já um grupo cadastrado. Atualmente eu sou a coordenadora desse grupo, e temos também a página do laboratório, onde a gente divulga alguns dos nossos trabalhos, das pesquisas e dos produtos, e um link também no Face, para quem quiser nos conhecer um pouquinho mais. Bom, dentro desse laboratório, dentro dessa perspectiva, então, da pesquisa na área de ensino de ciências e matemática, nós temos hoje no Laboratório de Estudos de Inclusão, o LEI, né, um olhar muito atento ao desenvolvimento de processos investigativos que envolvam as temáticas da educação inclusiva, contemplando métodos, estratégias de intervenção para o ensino e aprendizagem das áreas, então, de ciências e de matemática. E as inquietações do nosso grupo, como um todo, né, envolvem, a gente tem, então, alunos de graduação, de mestrado e de doutorado, e pós-doutorado também, envolvem, então, a ideia dos conceitos, entender
compreender como trabalhar conceitos científicos e matemáticos na perspectiva da educação inclusiva. Trabalhamos com a formação de professores, com a questão da inclusão social, com a ideia da autonomia, que eu pessoalmente considero fundamental para se começar qualquer processo nessa perspectiva da educação inclusiva e das pessoas com deficiência. Então, esse é o nosso mote, assim, né, o olhar para o qual nós voltamos as nossas pesquisas. E hoje, então, dentro do grupo de pesquisa, nós temos participantes diversos. Dentre esses participantes, nós vamos ter os professores do atendimento educacional especializado, os professores que ensinam ciências e ou matemática, e aqui, então, inclui os professores que estão nos anos iniciais, que normalmente vão ter a formação na pedagogia, mas que ensinam ciências e matemática, e os licenciados nas suas respectivas áreas também. Também faz parte do nosso público, dos nossos participantes das pesquisas, os alunos de inclusão da educação básica, os alunos de escolas especiais, os gestores dessas escolas inclusivas, e nós acreditamos ser fundamental a participação dos pais e de uma equipe multidisciplinar, né, para que sejam ouvidos, para que a gente tenha mais, a participação mais efetiva de todos nas pesquisas. Bom, dentro dessas inquietações, então, o que a gente parte sempre do primeiro pressuposto? É que não existe uma resposta única quando a gente fala nessa perspectiva, né? Quando a gente vai trabalhar as questões da acessibilidade, da tecnologia assistiva, para contemplar um processo de ensino e de aprendizagem na perspectiva da inclusão, as respostas vão ser múltiplas sempre, porque cada caso é um caso, cada situação é muito única, é muito peculiar, e é esse o olhar que nós tentamos sempre colocar, quer seja no desenvolvimento de produtos, quer seja no dia a dia da escola. Bom, então, iniciando, né, como a professora Marlise já falou, o nosso grupo ele tem um foco também na questão de tecnologia assistiva e na tecnologia acessível, que seria materiais adaptados que os professores fazem em suas aulas, para poder dar continuidade aos seus conteúdos, aos seus estudos. Bom, dentro dessa acessibilidade, nós temos vários quesitos, né? Nós temos acessibilidade, a questão dos cadeirantes, a questão arquitetônica, a questão de acessibilidade na web, como é que um cego pode trabalhar no computador, ler um site, né? Então, tudo isso nós vamos trabalhar. E junto disso, nós temos que entender, então, um pouquinho o que é essa tecnologia assistiva. Então, ela é um arsenal de recursos e serviços para proporcionar autonomia às pessoas com deficiência. O que ela faz? É uma ampliação de habilidades funcionais para as pessoas com deficiência ou pela idade. A tecnologia assistiva também ela vem ao encontro de trabalhar com as pessoas pela questão da idade. Por exemplo, fica com pouca visão, algumas coisas desse tipo. E o que acontece? Uma tecnologia assistiva, ela pode ser de uma simples bengala, tá, até em controles eletrônicos sofisticados que são implementados. E a tecnologia acessível pode ser desde um equipamento que um professor pode fazer para um aluno, uma adaptação para um aluno segurar o lápis, tá? Até outros recursos que nós podemos trabalhar. A nossa ideia é apresentar um pouquinho aqui também o que o nosso grupo está trabalhando. Então, partindo desse... a portaria 142 de 2006 regulamentou pela primeira vez no Brasil a questão das tecnologias assistivas, junto com um comitê de ajudas técnicas. Esse comitê chegou a 11 categorias que estão dispostas em recursos que podem ser utilizados. Como é que foi feito essa categorização e como é que surgiu isso? Foi por meio de um grupo de especialistas, né, representantes. Então, não foi feito apenas por uma pessoa, e sim por uma comissão. Bom, dentro
E em 2015, nós tivemos a primeira lei que regulamentava e trazia 4 categorias que para nós, nós consideramos fundamental. A acessibilidade, como num todo, o desenho universal, a tecnologia assistiva e as barreiras e adaptações. Como hoje a nossa conversa, o foco é tecnologia assistiva, então nós vamos diretamente para ela. A tecnologia assistiva hoje, a partir de Becher, tem 12 categorias. Essas 12 categorias, uma categoria a mais que foi implementada foi a questão do esporte e lazer. Tá? Então, nós temos aqui um grupo de 12 categorias, e essas que estão em vermelho são as que nós pesquisamos diretamente dentro do nosso grupo do LEI. E vale ressaltar também que o nosso grupo trabalha muito com a questão da graduação. Então, a graduação está inserida dentro da pós-graduação para nos auxiliar nessa questão da tecnologia assistiva. Então, esses em vermelhos nós vamos apresentar agora, juntamente com as nossas pesquisas. Bom, dentro dessas categorias, a primeira categoria que a gente usa, que a gente trabalha dentro do LEI, é o auxílio para a vida diária e prática. Então, o que seria isso? Então, uma tesoura adaptada, um lápis adaptado, que muitas vezes são adaptados pelos professores dentro das nossas pesquisas. Uma das imagens que a gente tem é de uma das pesquisas, de uma das teses desenvolvidas dentro do laboratório, onde a gente pode verificar a aluna utilizando uma tesoura, que é uma tesoura adaptada. Pode passar. Ainda, dentro dessa categoria, nós trazemos para vocês uma TA, que é o óculos sonar. Essa TA ela foi desenvolvida dentro do curso de Sistemas de Informação, então a graduação dentro da pós-graduação. E esse óculos, ele foi utilizado recursos tecnológicos como o Arduino Nano, motor vibratório, sensor de ultrassom, uma bateria, todos acoplados a um óculos. E esse protótipo, ele é de baixo custo e ele auxilia a pessoa com deficiência visual a identificar obstáculos aéreos. Então, foi validado com 2 cegos adultos, com 2 crianças cegas e professores cegos que atuam dentro do AEE, junto do AEE, e também dentro de uma das pesquisas trabalhadas aqui dentro do LEI. Outra categoria a ser apresentada é a comunicação aumentativa e alternativa. O que é essa comunicação? Algumas pessoas têm dificuldades de se comunicar, e essa dificuldade, então, ou não tem pela fala, ou uma série de problemas. Então, nós utilizamos essa comunicação. Geralmente, são pranchas que são colocados desenhos para significar o que a criança ou a pessoa quer dizer, se expressar. Nós tivemos um trabalho Papagaio Amigo, tá? Foi um trabalho de conclusão do curso de Ciência da Computação, também junto ao LEI, e ele está disponível, se vocês buscarem lá dentro da Play Store Papagaio Amigo, vocês vão poder baixá-lo. E o que ele faz? Ele traz categorias para essa comunicação. Qual é o diferencial dele, além de ser gratuito? O diferencial é que podem ser inseridos imagens do dia a dia, do cotidiano da criança. Por exemplo, um cão, um cachorro, um gato, ao invés de aparecer um desenho do cachorro e do gato, a criança, os pais podem retirar uma foto e inserir dentro do aplicativo. Então, ela vai ter muito próximo da sua vida diária, ela vai ter essa comunicação. Esse é o grande diferencial que nós temos. Junto a isso, nós temos recursos de acessibilidade ao computador. O que é isso? Como eu havia falado antes, né, como é que um cego pode visualizar o que está na tela, né, do computador? O que está escrito ali? Então, para isso, nós temos leitores de telas. Nós colocamos 2 aqui, o Virtual Vision e o DOSVox. O DOSVox é gratuito. O Virtual Vision é gratuito para quem pesquisa e para os cegos, tá? Então, ele é um leitor de tela, ele lê tudo o que está
dentro, todo o texto que está dentro da nossa tela, né, da nossa interface, e aqui nós apresentamos 2 trabalhos de conclusão também. Esse trabalho aqui, o Horades, é para ensinar horas, tá? Quem tem descalculia, então ele foi projetado para quem tem descalculia, com informações relevantes e ensino para eles, tá? E nós temos o WebTEA, que foi um trabalho de conclusão de sistemas de informação, aonde ele foi feito para os autistas, né, o transtorno do espectro autista. Também ele foi completamente direcionado e acessível a esse grupo de pessoas. Junto a isso, o que nós utilizamos também? Algo muito importante e algo que todo mundo tem acesso praticamente é o editor de textos lá, o Word da Microsoft. Ele tem, o que muitos não sabem, é que ele tem uma funcionalidade do ditar. O que acontece se eu seto esse ditar? Tudo que tem na minha tela, no meu texto, ele vai ser falado. Então, ele é uma espécie de um leitor de tela também, tá? E outra, eu posso ditar também o meu texto. O que eu vou fazer? Ao invés de escrever, digitar, eu vou ditar e ele vai escrevendo, certo? Então, tem essas 2 funcionalidades. Trabalhando junto aos cegos também, nós temos um outro editor de textos, que é o Braille Fácil, que a pessoa digita, né, o texto e ele já vai aparecer aqui em Braille. E o que é o diferencial dele? Ele é gratuito, ele já transforma todos os nossos caracteres em Braille, inclusive com símbolos de matemática, de química, de física, nós temos como inserir, e ele pode ser diretamente instalado por uma impressora, né, impressora instalada no computador, e ele vai imprimir em Braille. Dentro das categorias, existe a categoria Projetos Arquitetônicos para Acessibilidade. No LEI, nós não trabalhamos com a modificação de projetos arquitetônicos, a gente não cria projetos arquitetônicos, mas a gente trabalha em ajudar, em auxiliar os alunos para utilizar esses projetos arquitetônicos que serão acessíveis. Então, nós temos aqui na imagem, por exemplo, o piso tátil. E essas 2 imagens que tem nas laterais, a gente tem um aluno, esse aluno é deficiente visual, ele tem baixa visão, 10% da visão, e ele está perdendo a visão, vai se tornar cego, e esse aluno, então, ele está aprendendo dentro da escola, com auxílio das tecnologias assistivas, a utilizar, por exemplo, o piso tátil, como a gente vê na imagem à esquerda, e à direita ele está utilizando uma bengala e ele está com um olho tapado para que ele realmente não enxergue, porque é o que vai acontecer daqui a uns tempos e ele já está então adaptado. Então, dentro da pesquisa, ele está aprendendo, auxiliando isso na vida diária dele. E embaixo a gente tem uma maquete onde o aluno cego ele pode ficar tateando e conseguir se localizar dentro dessa maquete. Bom, uma outra categoria que nós trabalhamos, em especial essa eu trabalhei muito durante a minha pesquisa, é auxílio para a qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação para a pessoa com baixa visão ou cega. Aqui nós temos para apresentar uma calculadora ampliada. Se vocês observarem na foto, a menina, ela está muito próxima e se perceberem, ela é ampliada mesmo, tá? O tamanho da calculadora é ampliado. Como ela tem 5% da visão, ela já é considerada uma cega legal, ela tem um resquício de visão e ela ainda utiliza esse resquício para fazer os seus cálculos matemáticos. Então, essa aqui é uma calculadora ampliada e esta aqui é uma calculadora falante. O que acontece? Tudo que é clicado, a calculadora vai falar. Então, se clicar no número 2, né, ele vai dizer 2. Se clicar no símbolo mais, vai ser um mais e assim por diante. Outra TA que é utilizada também pelos os alunos de baixa visão é a lupa.
Aqui nós temos uma lupa eletrônica, é uma lupa que ela tem uma luz, então ela amplia, ela tem uma ampliação até 7 vezes o tamanho da fonte, e se observarem aqui, a fonte já está num tamanho maior, ou 28 ou 30, isso também é um recurso acessível. Um aluno com baixa visão, ele necessita de um material ampliado, então sempre a fonte dele deve ser maior. E ele ainda aqui faz uso de uma lupa. Aqui no canto nós temos a reglete a pulsão, que é onde o cego, o meio de comunicação escrita do cego. Então ele vai escrever em braille e ele lê com o tato. Junto com essa categoria, nós desenvolvemos uma tecnologia assistiva chamada Contátil. Essa tecnologia fez parte do meu mestrado, e quem construiu essa tecnologia foi um aluno da graduação do curso de Ciência da Computação, do Cleiton Marques, e ele desenvolveu essa tecnologia durante o trabalho de conclusão dele, e eu fiz as testagens com os professores durante o meu mestrado. Então, o que ele consiste? Ele é um material dourado mecanizado. Ele tem unidades, dezenas e centenas, e elas estão agrupadas, e nós possuímos várias atividades. Então, e ela é fala, então se colocar 2 mais 2, vai subir 2 unidades, vai descer essas 2 unidades, depois sobe 2 unidades, desce, e aí depois, o que acontece? O aluno pode dar o resultado, por meio do teclado. Então, se ele der o resultado correto, que seria 4, vão subir 4 unidades, né? E ele vai poder tatear e verificar. Ou então, ela vai dar o resultado, dependendo de como for trabalhado, e o aluno vai tatear. Então, aqui nós temos, também faz parte da pesquisa, né, 2 fotos, um aluno tateando as unidades. E o que é interessante nessa tecnologia é que as unidades, elas são agrupadas, então um aluno com baixa visão ou cego, ele não tem o problema de desperdiçar as unidades, então de não estar no seu toque, né, na sua mão, então elas são agrupadas, assim como a dezena também, né, e a centena. Quando foi feita a validação da Contátil, um dos professores, nós validamos com 6 professores cegos, e uma das professoras disse que nós tínhamos que fazer uma tecnologia diferenciada. E aí surgiu a MatTouch. O que ela é? A partir dessa inquietação dessa professora cega, ela disse que a Contátil era muito boa, excelente, para ensinar a partir do material dourado, mas que o aluno tinha que ter uma interação diferenciada, ele tinha que apertar botões. E aí nós fizemos um protótipo, esse aqui é o protótipo dela, ela tem uma matriz de 5x5, então o universo numérico é 25, e ela apresenta desafios ou solicita uma contagem, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um aluno, tá, que ele está clicando no botão, então a Contátil emite lá 4 unidades, e ele vai ter que selecionar 4 botões. Todos os botões são luminosos, a luminosidade vem para trabalhar com os alunos com baixa visão, que eles possam visualizar, e um aluno cego, assim que ele clica no botão, o botão ele vai descer, né? Então o que vai acontecer? Ele vai poder tatear e vai poder ver que ele foi setado. E as respostas são a partir do nosso círculo aqui em verde. Ainda dentro da TA, dentro do LEI, também está na pesquisa da Adelina, na pesquisa da tese de doutorado dela, o protótipo da Divertátil. O que se observou? Que se tinha material para se trabalhar adição, subtração, alguns materiais para multiplicação, mas não se tinha para divisão. A dificuldade das crianças, dos alunos, é a abstração. Então, a Divertátil, ela surgiu nesse sentido. Então, é uma tecnologia que tem 10 placas. Se vocês observarem, cada placa
tem 10 quadrados vazados. E a dinâmica é que a criança com deficiência ela possa realizar a divisão por meio da inserção dos cubinhos. Então, por exemplo, vai ser feita uma divisão de 10 dividido por 3. Então, se pegaria 10 cubinhos e 3 placas. E, então, ia colocando. E aí, observar ainda que sobraria uma. Então, ela fica mais lúdica, né? E auxilia, então, as crianças com baixa visão e os alunos deficientes visuais a trabalhar essa abstração da divisão que é tão difícil para todos. Só complementando, vocês viram que nós apresentamos vários trabalhos tecnológicos, né? E esse trabalho, ele tem uma tecnologia diferenciada, não é uma tecnologia do computador, não é? Também surgiu de inquietações de professores. E o diferencial, só para dizer que nós não trabalhamos, isso aqui seria um recurso acessível também, poderíamos categorizar. E por que é tão importante isso de ter os quadradinhos, os cubinhos, né, inseridos em cada um daqueles círculos? É que aí a criança cega, ela não, ao tatear, ela não vai tirar do local. Então, isso é muito importante. Bom, continuando nessa categoria, nós temos os alunos, o que acontece? O Braille é o meio de comunicação que os cegos têm com o mundo escrito. Então, eles precisam fazer os registros, nós trabalhamos diretamente com matemática, e eles precisam fazer os registros matemáticos. Então, eles utilizam a máquina de escrever, tá? E aqui embaixo nós trouxemos o multiplano, que é muito utilizado, ele tem pinos em Braille, cordinhas, né, atilhos que podem ser trabalhados. Esse aqui é o físico, né, e nós temos o virtual também. São duas tecnologias que ensinam muito a construção de gráficos, equações de segundo grau, trigonometria, figuras geométricas, quantidades e uma infinidade de funções, e muito utilizado com esses alunos. Bom, nós tivemos um trabalho de conclusão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a DOT, que foi uma impressora Braille de baixo custo, feito por Maurício Henks. E o que é essa impressora? A impressora ela foi feita a partir de lixo eletrônico. É uma impressora HP que estava inutilizada, foi utilizada toda a estrutura dela, e acoplado um Arduino, uma placa de Arduino com um controlador. E a partir disso, o aluno fez toda a programação para que a agulha, que também foi uma agulha de crochê adaptada, fizesse os furinhos e simbolizando o Braille. Nós submetemos esse trabalho e mais outros 2 trabalhos para um concurso que teve, que era soluções de baixo custo de tecnologias assistivas, que foi feito na Europa, na Espanha, né, foi o final dela, e aí nós tivemos o grande prazer de receber o prêmio TECOM da impressora, dizendo que a impressora era uma tecnologia de baixo custo, relevante para a sociedade. Por que baixo custo? Uma impressora Braille custa de 20 a 40 mil reais. Essa impressora custou em torno de 200 reais, porque ela foi utilizado lixo tecnológico. Então, nós temos uma premiação dela aqui. Bom, eu queria só destacar que eu acho importante, né, nessa conversa de hoje, a gente tem vários materiais desenvolvidos no grupo, mas, como se citou antes, por exemplo, o Multiplano, que é um trabalho de um professor, né, do Ferronato, nós temos outros trabalhos, outras tecnologias assistivas também que a gente usa, desenvolvidas fora. O cuidado que a gente tem é, em princípio, usar tecnologias que sejam gratuitas, porque essa é uma questão para nós importante, né, que sejam de livre acesso. E eu queria destacar, que eu acho que é importantíssimo, falar sobre o HandTalk, que é um aplicativo
né, que auxilia o processo de comunicação na vida diária, e um aplicativo premiadíssimo no Brasil, né, e extremamente interessante, muito fácil de ser usado. Então fica uma sugestão do grupo para quem ainda não utilizou, né, que dê uma olhada nesse aplicativo, instale, porque realmente vale muito a pena conhecê-lo. Quanto ao uso da tecnologia assistiva, a gente pode enxergar ela em 3 frentes. Ela é um recurso profissional, né? A gente pode observar na imagem a fisioterapeuta utilizando, então ela enquanto recurso profissional. Ela pode ser vista enquanto um recurso para o usuário, para aquele que vai utilizar da tecnologia assistiva. E aí, trazendo, claro, para o nosso lado, para o lado da educação, ela enquanto um recurso educacional. Então, a gente pode enxergar a tecnologia assistiva nessas 3 frentes. Nesse sentido, eu queria destacar a ideia dos recursos acessíveis, porque nas escolas nós vamos encontrar muitas vezes recursos feitos pelos próprios professores, né, desenvolvidos muito nessa perspectiva do que o aluno, do que o seu próprio aluno precisa naquele momento. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, por exemplo, a gente tem hoje o cubo mágico, que é um brinquedo que todos nós conhecemos, em princípio, e o cubo mágico em braille, né? A gente tem jogo de dominó também com relevo, tem a cadeira bicicleta, que eu acho uma ideia muito interessante, e conheço vários locais que adaptam, pode ser uma banqueta, na realidade não precisa ter a mesa acoplada como dessa figura, né, e muito usado com alunos com hiperatividade, o Atlas em braille. A gente tem a possibilidade, editado pela Ubra há um tempo atrás, vários livros como esse, por exemplo, A Cinderela Surda, e agora há pouco eu estava vendo aqui nos comentários a Aline Aguiar, né, que comentou muito legal, ela comentou que trabalhou com síndrome de Down e desenvolveu pranchas de comunicação, né, com imagens impressas e isopor. Então, essas ideias é que eu acho que são muito legais e que a gente tem que se dar conta que a tecnologia assistiva, ela não é um recurso só tecnológico, ou necessariamente tecnológico, né? Ela pode ser feita com recursos que nós temos, como a que a Aline citou agora. Usei imagens impressas e isopor. Perfeito, e com certeza, daí ela disse até que deixou no AEE, enfim, lá no nosso grupo nós temos também, ou coisas que nós desenvolvemos, ou materiais que os alunos desenvolvem em disciplinas e acabam doando para o grupo, né, para que a gente possa levar para as escolas. Então, essa ideia da acessibilidade, né, ela é uma ideia que tem que ser... eu acho que compartilhada, né? A gente está vivendo nesse momento tão complicado, então essas ideias que a gente possa vir a ter para facilitar o uso, para facilitar a vida do outro, o dia a dia na escola, que seja no nosso caso específico, é super importante mesmo de nós compartilharmos, né? E às vezes uma ideia muito, muito simples, ela é uma ideia genial para um caso específico, né? Então, essa questão dos recursos acessíveis era um destaque que a gente queria dar nessa conversa, para que não fique essa ideia de que tudo tem que ser muito elaborado ou demandar um uso de tecnologia mais sofisticada ou que necessite da área de TI especificamente. Não necessariamente, é isso que a gente queria dizer, né? É possível, mesmo com tecnologia, fazer coisas muito legais, como o caso da impressora feita com lixo eletrônico, que eu acho uma ideia espetacular, sempre dei muita pilha ali para a Adelina, né, no desenvolvimento desse trabalho, porque eu achava que tinha tudo a ver, mas também com coisas muito do dia a dia, né? Então, por exemplo, um caderno guia, que é usado por baixa visão, né, que vai ser usado com alunos com deficiência visual, que é importante, né, e que muitas vezes, bom, se pode fazer isso, não tenho dinheiro para comprar isso, eu posso desenvolver. Ali a gente tem na segunda imagem, uma imagem que eu gosto muito,
que é um delimitador, né, usado muito com crianças cegas para colocar os materiais, para que a criança encontre rapidinho, com facilidade, os materiais que ela está manipulando na atividade. Só que se vocês forem olhar, esses delimitadores, eles são caixinhas, eles são tampas de caixas, né, de papelão ali forradinho. Então tem coisas que a gente pode fazer no dia a dia, sempre com essa ideia de facilitar, né, o acesso dos nossos alunos a esses materiais, né? Ali a última imagem está mostrando um ábaco tátil, né? Também já vi vários modelos, assim, pode ser comprado, pode ser criar. Então essa é a ideia que a gente queria também deixar muito forte, assim, de que muitos desses materiais nós mesmos podemos fazer, né? E envolver as pessoas da comunidade escolar no desenvolvimento disso também. Bom, e para fechar aqui, mas não encerrando, mas né, trazendo essa meio que uma justificativa porque da nossa escolha de falar sobre tecnologia assistiva, porque poderíamos abordar várias outras questões ligadas à educação inclusiva, mas para nós a tecnologia assistiva ela tem um valor muito grande, muito forte dentro do grupo, porque, na realidade, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia vai tornar o dia a dia mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu vou usar o computador, porque me facilita muito, ao invés de ficar escrevendo à mão e tal. Mas, para as pessoas com deficiência, a tecnologia vai tornar muitas das atividades possíveis, que sem o uso da tecnologia não seriam possíveis. Então, para nós, como grupo de pesquisa, e eu sei que falo por mim e falo pelas minhas colegas e representando o grupo como um todo, esse olhar da tecnologia assistiva é um olhar fundamental, e a gente tem buscado cada vez mais essa ideia também da tecnologia assistiva de baixo custo, né, para que a gente possa, de fato, compartilhar cada vez mais com a comunidade escolar os nossos resultados de pesquisa. Bom, era basicamente essa pequena síntese que a gente queria fazer das pesquisas, né, e nos colocar, acho que está dando microfonia, e nos colocar bem à disposição, assim, para trocas, né, para comentários, enfim. Somos um grupo de pesquisa, como dissemos várias vezes, porque para nós é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, muito na ciência e na pesquisa, então saliento isso sempre, né? E agradeço, Márcio, assim, super obrigado a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço, gente, tá? Foi sensacional, muito legal. É um trabalho muito bonito, eu já conheci o trabalho de vocês ali da UBRA, mas eu acho que é um trabalho que sempre merece ser compartilhado, né? Já tem participações incríveis ali no nosso chat, para vocês darem uma olhada. Eu fiquei com algumas dúvidas que eu acho que é interessante, que pode ser dúvidas de mais pessoas. O laboratório, o LEI, ele atende escolas, atende professores, atende famílias. A quem pode recorrer ao laboratório? Ok, o laboratório, na realidade, é um laboratório de estudos, tá? Nós não temos, até se tiver aí psicopedagogas, enfim, né, nós não fazemos o atendimento no laboratório. O laboratório de estudos de inclusão, nós estudamos sobre. E nós trabalhamos dentro das escolas. Sim, nós recebemos, e isso em vários momentos, grupos de professores que queiram conversar conosco, queiram trocar ideias. Isso a gente faz muito, assim, né? Então, a gente marca uma tarde, às vezes as pessoas dizem, a gente quer uma formação. E eu sempre digo, eu acho que a gente não faz formação, a gente faz trocas. Então, venham aqui, nos contem o que vocês têm feito, e nós vamos contar o que a gente tem feito por aqui. Então, tem acontecido muito isso, de nós recebermos professores, então a escola marca, né, uma determinada tarde, vem lá com um grupo, às vezes grande, né, gurias? Às vezes já tivemos mais de 30 professores, assim, né,
mas daí eles vêm também trazendo o que eles vêm desenvolvendo, enfim, a gente faz muito isso, tá? Então, assim, o laboratório é um laboratório de estudos, então nós estamos todos vinculados ao laboratório pelo programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, mas nós vamos para as escolas fazer as pesquisas quando nos aceitam lá, e recebemos os professores, tá? Que queiram, então, compartilhar conosco as experiências na área. E não só não só professores, né, mas também os alunos, nós já recebemos turmas de alunos, e outra coisa que nós já fizemos também foi levar o Lei nas escolas e dar palestras. Por exemplo, nós participamos da Feira do Livro de Guaíba 2 anos seguidos, como grupo, né? Então, foi levada uma palestra justamente sobre tecnologia assistiva para os professores da rede municipal. Então, o Lei também, ele pode ser meio itinerante, né? De sair para as escolas. Sim, salientar só que as nossas pesquisas, elas são vinculadas ao ensino de ciências e matemática, a maioria é ensino de matemática, e são várias deficiências. A gente trouxe muito a deficiência visual, mas a gente tem várias deficiências. A gente trabalha com deficiência visual, a gente trabalha tem colegas que trabalham com transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual, paralisia cerebral, deficiência auditiva. Eu trabalhei com síndrome de Jacobsen, que é uma síndrome rara. Então, as nossas pesquisas, a gente acabou trazendo muito a deficiência visual aqui também, mas a gente trabalha com várias deficiências. É porque senão, Márcio, a gente ficaria a tarde toda, no mínimo. Né? Então, enfim, é o foco, né? É muito legal. E retomando só esse evento, o Ideatom, então, como eu comentei com vocês, ele reúne, são 2 versões, uma versão para adultos e uma para crianças. A de crianças pega crianças de 3 a 15 anos, que com a ajuda dos pais ou de professores. A gente tem equipes que têm professores cuidando de até 6 alunos, ou pais cuidando de até 6 pessoas da família ou colegas. Então são 2 responsáveis por equipe. Eles são estimulados, tanto no de adultos quanto no de crianças, a pensar em soluções, em ideias criativas para melhorar a vida das pessoas. E no de adultos, uma das vertentes é educação, e no Kids é aberto, a gente não botou categorias assim em termos de áreas, porém os participantes são estimulados a pensar primeiro em problemas. A gente comenta com eles que é importante eles não se apaixonarem por uma ideia, mas primeiro se apaixonar por um problema. E a partir do problema, que eles usem a criatividade para bolar ideias diferentes. E aí essas lives servem para inspirá-los, para eles terem noções de que coisas que dá para fazer. E quando a gente vê uma ideia legal, a gente acaba abrindo muitas janelas para ideias diferentes. E eu achei incrível cada exemplo que vocês deram ali, coisa simples. Eu quero uma mesa daquelas para mim. Eu quero uma mesa com os pedais embaixo. Eu preciso disso. Exatamente. Então, isso já acabou abrindo a minha mente para várias ideias, e não só na área de educação, mas ideias malucas. Então, isso é muito legal. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta para vocês, que é pensando, então, nessa primeira fase, onde as equipes, onde as pessoas têm que pensar em problemas. Eu sei que a inclusão, e da forma com que ela é trabalhada, eu acho que ela é pouco trabalhada, né? Eu acho que é sempre importante a gente botar luz, botar foco, para que mais pessoas se preocupem e trabalhem com isso. Nós demoramos um pouco, eu confesso, não é o nosso normal pensar na inclusão, e está errado isso, né? Quando a gente pensa num projeto, quando nós pensamos nesse evento, não surgiu já nos primeiros encontros a necessidade de ter a tradução, né, para Libras. E aí a sorte é que uma das pessoas mais iluminadas disse: Márcio, e a tradução para Libras? E a inclusão do nosso projeto. E a gente começa a mudar o nosso mindset e trabalhar com isso. E nesse sentido, então, essa pandemia acabou mudando muito a vida, a rotina das pessoas. Vocês conseguem identificar, assim, rapidamente, a gente não conversou sobre isso antes, mas que tipo de deficiência ou que tipo de problema se amplificou ou surgiu em função do isolamento, em função da pandemia,
alguma dessas dificuldades ou dessas necessidades especiais estão se acentuando mais e que isso possa servir como um problema inspirador para os participantes pensar em soluções? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, talvez, né? Mas o que, por exemplo, acho que uma grande dificuldade que a gente tem é que hoje algumas das escolas, elas têm o atendimento educacional especializado. Nesse setor, vão ter lá os materiais específicos para atender os alunos de acordo com a deficiência, né? Então, já existe lá, dentro da própria prerrogativa do Ministério da Educação, as salas, né, compostas por determinados materiais. Uma das questões é que o aluno em sala, a escola está fechada, a universidade está fechada, e as famílias não têm acesso a esses materiais, né? Então, acho que uma das alternativas bem interessantes para se pensar são esses materiais de baixo custo. Aquele exemplo ali do delimitador, né, que a gente mostrou, é uma tampa de papelão, mas para um aluno fazer contagem, principalmente para uma criança pequena, é fundamental porque ele vai espalhar os materiais, e não sei se né, vocês sabem, a Adelina sabe falar melhor do que eu, mas para o cego, por exemplo, a distância é a mão, né? A distância que ele vai percorrer de material. Então, ele vai fazer assim, se o material não estiver aqui próximo, estou meio perdida aqui com a câmera, se não estiver próximo a ele, ele não vai achar material para contagem. Contagem é um exemplo aqui. Então, são coisas muito, muito simples e que muitas vezes as pessoas não se dão conta por desconhecimento mesmo, né? Não precisa, é isso que eu tentei colocar muito, não precisa ser nada tão sofisticado, mas pensar em coisas muito simples. Aquele caderno ali, o caderno guia, né? O que é aquilo? É, na realidade, uma folha com a linha bem marcada para o aluno conseguir se localizar na escrita ali, né? E complementando, deixa eu complementar a tua fala, Marlise, a questão do delimitador. Nós temos um colega no nosso grupo que ele está pesquisando com paralisia cerebral. E ele, eu conversando, falando sobre delimitador, ele usou o delimitador, porque o que acontecia? A menina, ela não conseguia juntar as peças para contar. Então, na verdade, se ela tivesse um espaço delimitado, ela teria essa questão de ficar pelas mãos, tá? Então, isso é de uma deficiência, foi inspirado uma outra deficiência. Sim. E aí, alguém colocou ali que fez uma prancha, né, de comunicação. Isso. Com imagens, a gente pode fazer com fotos para crianças, próprias fotos da família. Então, eu acredito que é um pouquinho de criatividade, assim, e buscar. Isso daria uma pesquisa, Marlise. E, Márcio, só uma coisa que eu queria destacar, assim, de modo geral, quando a gente pensa na tecnologia assistiva, é claro que a gente vai pensar na pessoa com deficiência, né? Óbvio, assim, por questões, né? Bom, mas isso eu aprendi com as pesquisas, que muitos dos materiais que são pensados especificamente em função de uma limitação, né, de uma deficiência, eles vão ser usados por outras pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, e agora, né, assim, vou retomar isso, é que quando a gente pensa na pessoa sem deficiência, então a gente tem aquela ideia de que, bom, esse aprende tudo. Não é verdade. Ainda mais quando a gente está falando de ciências e matemática. Então, quer dizer que todo aluno que não tem cegueira, não tem outro tipo de deficiência, vai aprender matemática sem problema algum? Mentira, né? Então, muitos desses materiais, por exemplo, o multiplano, né, que foi pensado foi um desafio ali, pensado com alunos com deficiência visual, na realidade ele é usado por todos os alunos. Uhum. Então, essas questões são questões bem interessantes e que suscitam, sim, como a Adelina falou, a questão da criatividade, a questão de sair um pouquinho da zona de conforto, né? Pensar um pouquinho fora da caixa, né? O que eu poderia fazer de diferente aqui com essa atividade? E muitas vezes, então, contemplando não só o aluno com deficiência, mas o aluno de modo geral, né?
A professora Rose mandou uma pergunta aqui também. Professora Marlise, sabes que sou uma grande admiradora do seu inspirador trabalho. Acredito que a inclusão é um território de aprendizagem humanizados para todos. Nós sabemos dos preconceitos e a falta de informação é uma realidade. Sendo a cultura digital um canal de acesso ao encontro, como transpor essas resistências e integrar a escola como fonte de educação para todos? Quem tem amigos nunca está só, né, Rose? Obrigada. Olha, eu acho que a grande questão, por exemplo, o Márcio, bem no iníciozinho, ele falou, a educação inclusive é uma coisa que tem que ser muito mais pensada, enfim. Eu acho que a gente está engatinhando. Eu trabalho com isso, mas eu sou bastante crítica, assim. Eu acho que nós temos, muitas vezes, uma pseudo-inclusão bem complexa dentro das instituições, né? Mas, por outro lado, eu também trabalho com essa questão, porque eu entendo que a educação inclusiva, ela traz a visibilidade, né? Ela colocou dentro da escola situações que, se não fosse por força da lei, nós não veríamos. Então, a questão do preconceito, como a Rose coloca, né, da própria visibilidade, das resistências, eu vi aqui também nos comentários, vários falando da questão da resistência, que é normal, enfim, é a resistência ao desconhecido, né? Não é fácil trabalhar na perspectiva da educação inclusiva. Se alguém disser que é fácil, que é simples, eu vou dizer que, olha, vamos repensar aí os conceitos, né? Não é simples, mas é possível. Eu acho que é isso que a gente tem que também pensar sempre, né? É possível saindo, pensando um pouquinho fora da caixa, né? Pensando um pouquinho diferente do que a gente está habituado, né? Pensando que a gente quer aquele aluno ideal, que é aquele aluno que eu dou aula e o aluno aprende. Isso é ótimo, Eu acho que mas a gente sabe que... desculpa, fala, Ana Paula. Não. Pode. Só trazendo minha fala enquanto professora, né? Nas escolas, a gente vê muito, cada vez mais alunos com deficiência. E enquanto professor, no momento que tu começa a trabalhar com inclusão, isso te muda. Isso muda o teu pensamento. Né? Eu sou professora de matemática de formação, sou formada em matemática, licenciatura em matemática, fiz magistério. Eu fui trabalhar com inclusão, fui buscar o doutorado por uma necessidade minha em sala de aula. E eu digo que se eu pegar meus alunos, que foram meus alunos lá quando eu comecei há 23 anos atrás em sala de aula, e pegar hoje, eu sou outra professora. E o que me mudou foi o trabalho com aluno deficiente. Né? Tu trabalhar com aluno e tu tem que enxergar essa individualidade dos alunos mais do que nunca. A gente fala muito em enxergar o aluno individualmente nas salas de aulas, mas tu só enxerga individualmente quando tu entende o verdadeiro sentido da inclusão escolar. Aí tu enxerga individualmente teus alunos, não só o aluno com deficiência. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito legal, gente. Eu estava pensando aqui também, eu fiz a pergunta e fiquei pensando na resposta também de que tipo de problemas se acentuaram mais, né, problemas de inclusão pós-pandemia ou enquanto isolamento. E uma das coisas que eu pensei aqui foi na deficiência visual. O cego usa muito o tato, né? E o tato agora, com o distanciamento, o tato ficou uma coisa mais difícil. Imagino que isso possa ser um bom problema para o pessoal pensar em como resolver dar essa sensação tátil sem o tato. Né? E aí Márcia, sim, eu acho que vem até uma pergunta ali, uma colocação ali do espaço de coitadinho, que eu acho que foi ali. Sim, muito legal, eu coloquei aqui, Isso, da Aline então, também. Isso aí, o que acontece? Eu trabalho com cegos há muitos anos e eu vejo que o desenvolvimento deles depende muito da família. E foi bem o que ela falou, é a importância da família. Então, a questão do tato, a família tem que proporcionar isso para ele, né? Né? Deveria proporcionar. Então, para ele continuar essa questão da aprendizagem e não deixar ele na zona de conforto. Então tu agora só vai escutar o que está sendo falado ali, bonitinho, sentadinho, mas não vai tatear nada. Como é que ele vai saber o que é uma garrafa, o que é
um celular, sei lá, alguma coisa. Então, acho que depende muito da família. E eu acredito, assim, trabalhando com o pessoal de inclusão, tu vê que a família é 90% importante, assim, para ele ter um desenvolvimento na escola. Acho que as gurias concordam comigo também, né? Sim. E, Márcio, também fiquei pensando em relação a essa questão, né, das escolas fechadas, que é um problema para todos. Compartilhamento de material. Exato, né? Por exemplo, um aluno, estou vendo as meninas ali fazendo a tradução para Libras, fico pensando um aluno que está no processo de aquisição da Libras, né? É uma ruptura, porque muitas vezes esse processo de aquisição da Libras ele se dá na escola. Porque os pais não sabem. Então, a gente tem famílias que os pais também ou desconhecem ou também estão no próprio processo de aquisição, né? Isso é uma ruptura, porque o aluno, na realidade, para o aluno surdo, a primeira língua é a Libras. O português é a segunda língua. Então, ele tem uma ruptura. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado mais essas situações, assim, do AEE, que é o atendimento educacional especializado, pensando em algumas atividades para propor para a família realizar, como está sendo feito na educação infantil e em outros anos escolares, assim. Mas eu vejo que tem, sim, uma dificuldade grande nessa questão dos materiais, entre outras, né, na questão dos materiais de apoio mesmo, né, nesses recursos acessíveis que muitas vezes as famílias não dispõem de fato, né. Então, acho que pensar nisso é um desafio bem interessante para esse momento, né, porque a gente pensa e pensando que, bom, eu posso estar ajudando o outro, mas posso estar ajudando até aqui o meu filho dentro de casa também, sabe? Acho que é um pouco isso, né? Muito legal. Gente, a gente já está 1 hora e um pouquinho de live. É um assunto apaixonante, é um assunto inspirador, né, que dá gosto da gente falar. Dá gosto por um lado e por outro lado, eu particularmente me sinto um pouco pequeno nessa situação por assumir que penso pouco nisso e que é importante cada vez mais pensar nisso e incluir, porque é nossa responsabilidade incluir, né, e não das pessoas que passam por essa situação, por esse problema. Então, fica o recado para que as equipes pensem, coloquem um olhar sobre a inclusão e usem esse evento, usem a maratona como também uma forma, né, de inclusão, de pensar em soluções, de ter mais gente vibrando nessa energia para achar soluções para isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês, vou deixar aqui o contato, mais uma vez, do grupo ppgsim.ubra.br/inclusão, onde vocês vão encontrar os contatos da Maria Adelina, da Ana Paula, da Marlise. Essa live está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, fica no YouTube e também no site do evento. Compartilhem, chamem as equipes para se inscrever ainda, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 4. Meninas, gurias, de uma forma muito carinhosa, eu quero agradecer muito o apoio de vocês, desejar uma boa tarde, um ótimo trabalho e parabéns por tudo que vocês fazem. Continuem assim. Muito obrigado. Obrigada mesmo pela oportunidade e a gente está à disposição. Sucesso para todo mundo. Cuidem-se, por favor. Tudo vai passar.